Olá, bom dia, muito bom domingo para você que está acompanhando a programação da TV Paranaíba. Estamos começando o Política Cruzada, um espaço reservado para discutir temas políticos de uma forma mais fácil, que você entenda e que você consiga aplicar isso no seu dia a dia. O assunto de hoje, nós vamos falar sobre um desconto que o município está aplicando para aquelas dívidas que o cidadão tem com a prefeitura e que há muito não consegue quitar. Porque, além do valor da dívida, estão associados aí juros, multas, correções. Mas, na última sexta-feira, foi aprovada já na última discussão e deve ser publicado nos próximos dias e já se torna lei, um parcelamento dessa dívida com uma redução de juros. Você acompanha agora. A Prefeitura de Uberlândia tem mais de 230 milhões de reais para receber dos contribuintes. São dívidas de impostos como IPTU, taxas de serviço de limpeza de terreno, entre outros. Em tempos de crise financeira, pôr a mão neste dinheiro seria uma mão na roda para pagar o salário dos servidores, por exemplo. E para incentivar que os inadimplentes paguem o que devem, desde ontem os vereadores discutem o projeto de lei do prefeito que permite ao cidadão parcelar as dívidas com o município. A proposta dá descontos sobre juros e multas. Quem pagar à vista em parcela única tem desconto de 90%. Em até 4 parcelas, 80%. De 5 a 8, 60% de desconto. O valor de cada parcela não poderá ser menor que R$ 60. E o da entrada não pode ser menor que 15% do valor total do débito apurado na data do parcelamento. Os interessados devem aderir à recuperação até dia 15 de dezembro de 2017. Hoje, os parlamentares votaram o projeto em segundo turno. Foram propostas 5 emendas parlamentares, 3 do vereador Adriano Zago, uma de Silésio Miranda e uma do vereador Alexandre Nogueira. Das 3 de Adriano, apenas 2 foram consideradas legais pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Uma delas previa a emissão da certidão negativa de débitos ao contribuinte a partir do pagamento da primeira parcela da dívida. A outra determinava que os débitos já prescritos, aqueles de mais de 5 anos, não fossem incluídos no parcelamento. Mas o plenário recusou as 2 emendas. O líder de governo, Antônio Carrijo, disse que as alterações propostas por Adriano são desnecessárias, já que as 2 situações já são garantidas por lei. A emenda proposta por Silésio nem chegou a ser votada, porque foi barrada pela comissão. Ele defendia que o dinheiro arrecadado com o refinanciamento das dívidas fosse destinado exclusivamente ao pagamento dos servidores. Depois de muita discussão, o projeto do Refim foi aprovado por 22 votos favoráveis. Apenas uma emenda foi aceita, a que foi proposta pelo presidente da Casa, o vereador Alexandre Nogueira, assinada por Adriano Zago e Michele Bretas. A alteração feita por eles garante que o contribuinte que possui débitos já protestados também possa parcelar a dívida com a prefeitura, independente de ter quitado o valor no cartório. Mas, neste caso, ele não recebe a certidão negativa de débitos. E para falar sobre esse assunto, traduzindo um pouco mais ainda esse tema, o Política Cruzada de hoje traz 2 convidados. Primeiro, Antônio Carrijo, que você viu aí na reportagem também, já batendo um papo com a gente. Ele é vereador e é o líder do prefeito, é o vereador que encabeça as ideias, os projetos que são mandados para a Câmara Municipal, e é ele quem tenta traduzir isso da melhor forma para o plenário na hora da votação. Bom dia, Carrijo, seja bem-vindo. Bom dia, Henrique, bom dia, Benito. Estamos aí para realmente conversar com a população e, é lógico, explicar que é a finalidade desse grande projeto. Tá certo, e aí a gente traz também um economista para esmiuçar isso e tentar deixar isso de forma mais fácil para você compreender em casa. Economista que já esteve aqui outras vezes e é sempre bom recebê-lo novamente. Benito Salomão, seja bem-vindo. Bom dia, Henrique. Bom dia. Bom dia, Antônio Carrijo. Bom dia ao telespectador. É um prazer sempre muito grande estar aqui. Bom, como a gente viu aí na reportagem, vamos começar falando dessa questão aqui. São 230 milhões de reais nesse bolo de recursos que a prefeitura não consegue receber. Carrijo, de quanto tempo são essas dívidas? Dos últimos 12 meses, dos últimos 2 anos, 3 anos? Dívida de quanto tempo? Bom, primeiramente a dívida ativa que foi votada é 231 milhões, né? De 5 anos atrás. E também tem a outra dívida que é tributada, que ela entra no bolo, que você pode negociar, porque a lei foi votada para que você possa realmente negociar com a prefeitura dívidas até 31 de dezembro de 2016. E essa dívida total dá em torno de 944 milhões que a prefeitura tem. Opa, então nós temos quase R$1 bilhão para receber? Sim, mas dívida ativa mesmo 233, mas as outras dívidas você pode entrar também
na negociação também. Então vamos lá. Quando você fala em dívida ativa, para quem está em casa acompanhando, é aquela dívida que a prefeitura já reconheceu, está feita e ela foi lá e inscreveu no cadastro de devedores da prefeitura. É isso? Sim, esse é o valor que realmente vai ser negociado, 231 milhões. Mas o resto das dívidas também nós vamos chamar aos contribuintes, à população, para que possa também ajudar o município a receber também essa dívida. Esse montante são dívidas dos últimos 5 anos? 5 anos. Tá. E o que mais tem para chegar a esse quase R$1 bilhão? É dívida de 10 anos, de 12, de 15? Não, essas multas, essas outras dívidas que não pode ser negociadas... Não pode ser inscrito na dívida ativa. Não pode ser inscrito na dívida ativa. São multas de trânsito, contratos habitacionais, tem muitas dívidas oriundas que você não pode ser negociado. Não, a legislação não permite a remissão, né? Entendi. Então essas dívidas não entrariam no bolo da dívida ativa a ser negociada. Então hoje é IPTU, é ISS e contribuição de melhoria. Essas dívidas que são 231 milhões. É uma boa saída que o município está fazendo, já que tem, conforme já foi declarado pelo prefeito, algo em torno de 390 milhões de reais aí, 390 mesmo, 390 né? Mesmo. 390 milhões de reais de dívidas supostamente herdadas do governo passado que tem que pagar. E não tem dinheiro em caixa para pagar isso. Sem dúvida nenhuma. É um caminho? Sem dúvida nenhuma, Rick. Eu acho que é um bom programa, mas é um paliativo. Não vai resolver o problema dos 390 milhões aí que o prefeito alega ter recebido de resto a pagar do seu antecessor. Mas é um programa que ele é melhor até para quem vai entrar nessas regras de parcelamento, né? Muita gente, o que a gente percebe hoje é que deseja às vezes quitar um débito com a prefeitura, quitar uma dívida com a prefeitura e às vezes não tem condição ali por causa dos encargos, por causa das multas, isso vai realmente acumulando. Então, para quem vai ser beneficiado por essas novas regras, é muito interessante. A título de alívio para o caixa da prefeitura, eu acho que é um paliativo, pode ajudar alguma coisa, mas não vai ser isso que vai colocar realmente Uberlândia de novo numa capacidade de equilíbrio orçamentário, não. Tá. Expectativa, você como conhecedor de finanças públicas, estudioso do setor, quando se abre um programa dessa natureza aqui, qual é a expectativa de negociações? Dá para se falar em percentual? 10%, 15%, 20%? Não, podemos especular, né? É um pouco prematuro para se fazer ainda essas estimativas. Até por causa da conjuntura econômica do país. Exatamente, né? As pessoas estão desempregadas, né? A projeção de emprego ainda é uma projeção de alta para o final do ano, projeção de desemprego, a renda das pessoas ainda estão caindo, enfim, a conjuntura ela ainda penaliza bastante as pessoas físicas e jurídicas que estão residindo aqui no município. De forma que nós vamos ter que ver ainda a adesão dessas pessoas. Suponhamos de um total de 230 milhões de reais, aí suponhamos que metade disso vá aderir, seria 115 milhões. Mas aí nós temos que ver também que isso é parcelado. Então isso não entra no exercício de agora. Pouca coisa entra no exercício de agora, alguma coisa vai entrar para os próximos. De forma que, para resolver o problema imediato de falta de dinheiro da prefeitura, as medidas devem partir de outros lugares. Daqui a pouco você me conta, do seu ponto de vista, quais seriam essas medidas. Inclusive esse valor que o Benito colocou, 230, vamos supor 50%, aí nós temos que tirar o juro e a multa, né? São em torno de 67 milhões, né? Ainda tem que renunciar em cima disso? Tem que renunciar. Que você pode fazer a opção, por exemplo, se você pagar à vista, que a grande parcela paga à vista. Entendeu? Porque o desconto de 90% é atrativo, né? Então, mas você vai em ter cima de juro e multa. Juro e multa. Não, correção, a atualização monetária, a legislação não permite. Não deixa. Então, juros e multas, sim. Então, hoje a multa e os juros dá em torno de 67 milhões de 231. Então, o valor realmente que vai buscar é em cima de 90%. E o município está precisando agora. O Odelmo precisa do povo pagar seus impostos para ajudar a alavancar e tirar o Uberlândia do buraco. Vamos pensar aqui. Você falou então 230, tirando o juro, multa, seria algo em torno de 67. Então nós estamos falando em 160, no máximo aí 170 milhões de reais, que é o que pode ser negociado. Para receber metade, então já não dá nem essa perspectiva de 115 milhões, né? 70 milhões aí, e isso é escalonado ao longo do tempo. Realmente não alivia, Rick. É um bom projeto, né? Vai ajudar muita gente a sair da inadimplência e tal, mas não é daí que virá o alívio que o prefeito precisa, não. Né? Vamos ter que buscar outras formas.
O governo, inclusive, está buscando agora apresentar na semana que vem, se Deus quiser, um projeto aí que está parado há muito tempo no município, que eu acho que esse vai ser o grande alavanca para melhorar o comércio. Que a questão do habite e do alvará. Porque há aí muitos comércios sem habites e outros sem alvará. E houve no ano passado uma intervenção forte do Ministério Público. E não foi, o Gilmar não conseguiu votar essa lei. Então essa lei vai alavancar aí para que muitas indústrias, nós estamos perdendo comércio e indústria porque não tem uma forma. Então foi negociada aí uma legislação entre a CIUP, CDL, Ministério Público, Prefeitura e Câmara, e agora nós vamos avançar. Esperamos que, se Deus quiser, o prefeito possa dar mais essa injeção de ânimo, que é apresentar projeto, nós votarmos esse projeto, para que a economia volte, porque muitas pessoas estão com a sua documentação e o município deixa de arrecadar. Quer dizer, o comércio está funcionando de forma irregular, se não está regularizado, ele não tem o habite, se ele não tem o alvará, então isso ele não recolheu os tributos e esses tributos não foram para o caixa, não foram para o caixa e não vão para o caixa. Então precisa, realmente, o poder público tem que ser facilitador, nunca complicador. Então hoje, realmente, para abrir um comércio, uma indústria, não é como antigamente na administração do Odelmo. Então o Odelmo está criando esses mecanismos, já tomou a primeira medida de desburocratizar aquele cidadão que tem um pequeno comércio em casa, criar facilidade para ele abrir lá com o alvará, ou o próprio habite, né? Porque hoje, se ele é residência, tem que transformar ele em comércio, e isso custa caro. Então o município vai criar essas facilidades para que o cidadão legalize seu comércio e não trabalhe na clandestinidade. Todo projeto dessa natureza tem sempre um impacto, né? Vamos lá, o que seria o impacto desejado? O que o município visa de arrecadação com relação a essa lei? Essa é uma lei difícil de mensurar o que isso vai trazer de imediato de imposto e de tributo. Mas economia local. Você vai contratar profissionais, por exemplo, engenheiro, advogado. Tem vários profissionais que você vai legalizar seu imóvel. Então, isso facilita. Isso já seria um recolhimento de imposto antes mesmo de regularizar a situação da empresa. É um efeito dominó, entendeu? Porque então, você vai economizar... O advogado que vai prestar o serviço vai recolher imposto, o engenheiro que vai recolher, o arquiteto também. Desenhista, né? E aí o cidadão que é um comerciante, ele vai ter seu comércio legalizado, é o sonho de qualquer um. E depois da legalização passa também... a recolher os impostos. E o próprio habite. Quando você tem um habite, você vai lá trabalhar, a prefeitura vai lá, vai legalizar seu imóvel, você passa a ter o IPTU. Então, o IPTU do local, hoje é a estimativa. A prefeitura muitas vezes está recebendo de terreno vago. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa para tomar um gole de café e volta já já. Não saia daí.